Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Tá calor aí? Calor, hein? Que tal um sorvete para refrescar? Só se você não for viajar no avião presidencial. Pegou mal e o Planalto suspendeu o edital que previa gastar R$1.750.000 na despensa da aeronave. Só em potinhos de sorvete importados seriam gastos R$7.500. E por falar em calor, a gente preparou aqui uma reportagem sobre os cuidados com os bebês nessa época do ano. Sol e praia são uma farra para eles, mas olha, é preciso precaução para evitar problemas de saúde. Termina essa semana o prazo para renovar o contrato do FIES e também para quem quer usar parte do imposto de renda para doação a entidades carentes. A polícia prende um dos 2 acusados de matar vendedor ambulante no metrô de São Paulo. O outro está foragido e a Secretaria de Segurança oferece R$50 mil de recompensa por informações que ajudem a capturá-lo. Tem gente com medo de sair de férias, viu? Sabe por quê? Medo de perder o emprego na volta. Apesar do risco, o descanso é fundamental para garantir a eficiência no trabalho. O adeus à eterna princesa Leia. A atriz Carrie Fisher teve uma parada cardíaca e morreu aos 60 anos. Férias, né? Aquele momento tão esperado para relaxar e se divertir, mas olha, quem tem bebê em casa deve planejar bem para que a viagem dê certo, viu? Na praia, os cuidados com o sol, o mar e a alimentação precisam ser adaptados à idade da criança, sem esquecer que o horário ideal é antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. De praia da Catarina, que está prestes a completar 6 meses, não faltam roupas leves, chapéu, protetor solar e repelente. Tabata também já deixou a alimentação quase pronta. Com relação às papinhas, eu vou levar congelada, porque eu já faço em casa. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é a partir dos 6 meses que os pequenos podem ir à praia pela primeira vez, já que antes disso, eles não podem usar protetor nem contra o sol e nem contra os insetos. O bebê, ele tem uma pele muito mais sensível, muito mais suscetível, com muito menos proteção do que nós, os adultos. Seguem algumas dicas importantes para quem vai levar o bebê acima de 6 meses para a praia. Hidratação contínua com leite materno ou água, oferecer frutas, tomar cuidado com a areia e a água do mar para evitar contaminações. A sua rotina é importante, ele precisa ter um horário adequado de alimentação, um horário adequado de banho, um horário adequado de hidratação. O seu horário de sono deve ser respeitado tanto durante o dia quanto durante a noite. Nós estamos super felizes, assim, ansiosos. Eu acho que ela vai gostar demais porque ela já gosta de água e vai ser um barato assim, para ela, vai ser muito legal. Outra dica importante aqui para a sua saúde, o cálcio é essencial para a saúde dos ossos, mas olha, se consumido em excesso pode fazer mal para o coração. Lígia sofre de perda de massa óssea, um estágio antes da osteoporose. Para minimizar o problema, ela tomava suplementos de cálcio. Depois de um tempo, eu comecei a ter muito mal-estar, muita dor de cabeça, náusea. Foi descoberto que o que estava fazendo mal para mim eram os suplementos de cálcio. O cálcio ajuda a melhorar não só a estrutura dos ossos e dentes, mas também a força e contração muscular e até a coagulação sanguínea. Ele está presente principalmente em derivados do leite, mas também é encontrado na couve mineira, no brócolis, feijão branco e na sardinha em lata. Em geral, o que a gente precisa é de 1 grama de cálcio ao dia, E 800 a 1.000 miligramas de cálcio por dia é a dose recomendada. Isso significa pelo menos 2 porções de laticínios por dia. Mas, como quase tudo na vida, o consumo de cálcio deve ser feito com moderação. Um estudo recente mostrou que o excesso do mineral no organismo pode levar ao risco de danos cardíacos e entupimento de artérias. Para a presidente da Abraço, a suplementação de cálcio só deve ser feita por quem tem restrições ao consumo de lactose. Sem usar laticínio, é quase que impossível atingir as necessidades diárias. E nesse caso, especialmente, o cálcio tem que ser indicado para aquele paciente que não consegue consumir as suas quantidades necessárias pela dieta. Aí ele precisa da suplementação, mas é o médico que tem que dizer quanto, o médico, a nutricionista, que tem que dizer quanto que ele precisa.
Atenção aos estudantes que usam o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo para renovar o contrato do benefício termina nessa sexta-feira. A repórter Adriana Simino tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Essa renovação, ou aditamento, como é chamado, ela tem que ser feita a cada semestre e é obrigatória para todos os bolsistas. Já houve a prorrogação do prazo por 2 vezes. Primeiro porque o governo federal atrasou o repasse de verbas para as faculdades e depois porque houve problemas nos bancos. Mas o MEC garante que não haverá uma nova prorrogação porque todas essas pendências já foram resolvidas. Então, atenção, você bolsista do Fundo de Financiamento Estudantil, você tem só até sexta-feira para fazer a renovação por meio do sistema informatizado do FIES no site que vai aparecer aqui, é sisfiesportal.mec.gov.br. E caso você tenha mudado alguma cláusula no contrato, como troca de fiador, por exemplo, e tiver que entregar o documento de regularidade de matrícula emitido a partir de 25 de novembro, ainda tem uma outra etapa para ser cumprida, que é comparecer a alguma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para visitar o seu agente financeiro e, por isso, para você o prazo é ainda menor. Ele termina amanhã, quinta-feira, dia 29 de dezembro. Cuidado para não perder esse prazo, Alto. Porque as agências bancárias fecham na sexta-feira, né? A gente dá uma outra dica importante aqui, prestação de serviço para você nesse finalzinho de ano. O horário de funcionamento das 72 unidades do Poupa Tempo será alterado nesse feriado de Ano Novo, viu? A repórter Evelyn Avancini tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evelyn. Olá, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os postos do Poupa Tempo estarão fechados nos dias 30 e 31 de dezembro. A gente volta daqui a pouquinho com essa informação da Evelyn, porque essa transmissão a gente utiliza sistema de internet 3G, enfim, telefonia móvel dá problema para você, dá problema para a gente também. Já já a gente traz essa informação para você. Uma outra dica aqui, olha só, importante, viu? Atenção, se você trabalha em profissões que costumam trocar, né, o dia pela noite, uma pesquisa feita na Alemanha com médicos plantonistas em turnos de 24 horas mostrou uma relação entre a falta de sono e problemas do coração. Com os prazos das entregas apertados nessa época de final de ano, Ricardo dorme de 2 a 3 horas por noite. Resultado? O sono fica bastante difícil. Chega na metade do dia, depois do almoço principalmente, aí começa a vir o desgaste, né, o sono. Já esse administrador teve que diminuir o ritmo de trabalho. Com 2 empregos e dormindo apenas 3 horas, a pressão sanguínea dele chegou a 14/11. Se a gente considerar 2 anos atrás, quando eu não fazia esse tipo de trabalho, assim, de dormir pouco, eu não tinha esse problema, era uma pressão normal. Aí o ano passado que eu comecei a trabalhar muito, afetou. Ficar longos períodos acordados, sem o devido descanso, pode trazer danos à saúde. Pesquisadores de uma universidade na Alemanha avaliaram as condições cardíacas de médicos em turnos de 24 horas e com idade média de 31 anos. De acordo com a pesquisa, a privação de sono sobrecarrega o coração e aumenta a pressão sanguínea, o que eleva a força e a frequência dos batimentos cardíacos. Para esse cardiologista, o principal problema está na falta do chamado sono reparador, aquele mais profundo que renova as energias do corpo. Não é o tempo que você dorme, mas sim a qualidade de sono que você tem. Pessoas que têm, com frequência, um sono não reparador, independente do tempo que levam para dormir, ou do tempo que vão dormir, ou do momento que vão dormir, aumentam as chances de desenvolverem problemas cardíacos, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca e mesmo infarto. Por isso mesmo, não basta apenas tirar um cochilo ou ter repousos fracionados. É preciso dormir bem. Nós devemos entender que, na fase adulta, o recomendado é que as pessoas tenham entre 6 e 8 horas de sono reparador. Não basta você cochilar, dormir e achar que isso foi suficiente. O sono precisa ser reparador, repousante. Agora sim, a gente restabeleceu o contato com a repórter Evelyn Avancini, que fala da mudança no horário de funcionamento das 72 unidades do Poupa Tempo nesse feriado de Ano Novo. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os postos do Poupa Tempo estarão fechados nos dias 30 e 31 de dezembro, sexta e sábado. Então é bom se programar. Vou conversar agora com a Maria Auxiliadora Montenegro, que é gerente da unidade Sé. Boa tarde. Quem precisa agendar horário, como deve fazer nesse período? Boa tarde. As pessoas que precisam agendar horário, é bom olhar no site do Poupa Tempo,
porque lá identifica quais são os serviços que precisam ser agendados. Então, nesse sentido, a pessoa olha no site, verifica, ela pode agendar ou pelo site ou pelo SP Serviço, que é um aplicativo que a pessoa também pode utilizar, que fica muito mais prático, ela chega no Poupa Tempo já com horários agendados. O Disque Poupa Tempo segue o mesmo esquema? O Disque Poupa Tempo segue o mesmo esquema de horário do Poupa Tempo. Também pode ser agendado pelo Disque até o dia, menos o dia 30 e 31. Ok, muito obrigada. Os postos voltam a funcionar na segunda-feira, dia 2, a partir do meio-dia. Quem quiser mais informações ou então agendar o serviço, é só acessar o site www.poupatempo.sp.gov.br. Aldo. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Olha, um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, reuniu mais de 500 categorias de emprego do país e listou as que tiveram os maiores e os menores reajustes salariais no ano. Reajuste salarial. Não tive. Continuou o mesmo. Bem baixo. Bem fora do esperado. A realidade de Monique não é diferente, mas ela não reclama. Tá pagando as contas, né? O setor do qual ela faz parte, o de confecções e vestuários, está entre os que tiveram os maiores reajustes salariais em 2016, mesmo o desempenho dos bancos e serviços financeiros, ambos atrás apenas dos profissionais de cemitério e agências funerárias. Os piores desempenhos foram nas empresas jornalísticas, extração e refino de petróleo e indústria do vidro. Os dados são do Salariômetro, um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O estudo também aponta que 150 das mais de 500 negociações coletivas avaliadas não deram aumento real nem repuseram a inflação para os trabalhadores. A economia para de crescer, o desemprego se eleva e o poder de barganha dos sindicatos diminui. No momento que eles vão negociar isso com as empresas, eles não têm como pressionar as empresas a repor a inflação e as empresas acabam impondo um padrão de contratação com um salário mais baixo, seja corroído pela inflação. E as perspectivas para o ano que vem não são das mais animadoras. No primeiro semestre, nós temos uma continuidade desse cenário que a gente observou agora no final do ano de 2016, com uma recuperação muito lenta e uma busca de alternativas entre sindicatos e empresas para evitar a perda salarial mais aprofundada, enfim, pagamento de abonos, parcelamento dos reajustes, adiamento das negociações. E com essa crise financeira, desemprego e uma grande quantidade de mão de obra qualificada fora do mercado, quem precisa tirar férias sai preocupado. Com medo da concorrência, muita gente está encurtando as folgas para não ficar tanto tempo longe da empresa. Antônio trabalha há 40 anos como gerente de supermercados. Quando sai de férias, ele liga todos os dias para saber como andam as coisas na loja. E mesmo com grande experiência na função, afirma que fica apreensivo quando volta das férias por causa da alta do desemprego. As férias é uma coisa que todo mundo que sai fica preocupado com a volta. Hoje, na atual situação financeira do Brasil, na crise, então não existe mais ninguém com estabilidade. A época de férias já começou. Mas em tempos de crise econômica e desemprego, o período que deveria ser de descanso está deixando muita gente preocupada. As pessoas têm medo de voltar e perder emprego, porque o desemprego está em alta. Todo esse receio na hora de assinar as férias é normal, diz essa diretora de RH, já que há uma grande oferta de bons profissionais no mercado. E hoje a gente encontra profissionais qualificados, e disponíveis realmente para assumir um novo desafio, inclusive se flexibilizando em relação à remuneração, a horário, a localização. Tanta preocupação com o mercado tem mudado a atitude do trabalhador brasileiro. Um levantamento revelou que 74% tiram de 21 a 30 dias de férias por ano. Porém, 38% não sentem apoio dos superiores para desfrutar do período de folga. E 61% chegam a cancelar as férias por causa do alto volume de trabalho. Para esse psicólogo, o descanso é fundamental para qualquer trabalhador. Todas as pessoas que trabalham precisam quebrar esse ritmo para se refazerem. É uma questão de saúde, mas é também uma questão de criatividade. Quer dizer, você se remaneja mentalmente quando você entra em férias. Você fica com uma outra perspectiva, uma outra ótica. Tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com o Brasil real, é um retrato do Brasil de verdade, das pessoas que têm que trabalhar.
Tem um outro Brasil que é um Brasil de fantasia, que só muda as suas atitudes quando alguma coisa pega mal, quando a gente fica de olho e alguma coisa pega mal. Depois da repercussão negativa, o Palácio do Planalto cancelou a licitação para a compra de refeições e sobremesas para o avião do presidente Michel Temer no ano que vem. O valor, sabe de quanto era? R$1.750.000. Segundo o edital, mais de 170 produtos seriam comprados pelo governo, entre eles 5 diferentes tipos de sorvete e cerca de 550 picolés. Só com a marca americana Häagen-Dazs, o governo pretendia gastar R$ 7.500, seriam 500 potes. O Planalto também havia encomendado 1.500 litros de água de coco. O custo ficaria em R$ 21.000. O que mais chamou a atenção foram as 1.500 tortas de chocolate. Para garantir essa guloseima, o governo pagaria R$ 96.000, além de R$ 18.000 em 5.000 cápsulas de café expresso. Já os almoços e jantares que seriam servidos no avião da presidência custariam R$ 167 cada um. Quanto é o seu vale-refeição? Melhor mudar de assunto, né? Preso um dos assassinos do vendedor ambulante, Luiz Carlos Ruas, em uma estação do metrô em São Paulo. Ele estava em Itupeva, no interior do estado. Ricardo Nascimento Martins foi levado para o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, na capital paulista, na madrugada desta quarta-feira. Ricardo e o primo, Alípio Rogério dos Santos, espancaram até a morte o ambulante Luiz Carlos, que tentou defender um travesti que estava sendo perseguido pelos dois. O crime foi registrado pelas câmeras do metrô. Alípio está foragido e com a prisão decretada. O advogado dos agressores alega legítima defesa e disse que eles não tiveram a intenção de matar. Já estão no Rio Grande do Sul 38 sobreviventes de um acidente com um ônibus de turistas que seguia para a Argentina para as festas de Réveillon. 2 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. O acidente foi na província de Entre Rios. Os 2 motoristas ficaram na Argentina para prestar depoimento à polícia nesta quarta-feira. 2 passageiros continuam internados. O ônibus saiu de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre, na segunda-feira à noite, com 50 passageiros, e tombou na manhã de terça-feira. A terça-feira foi de recordes nas temperaturas. Em Joinville e Santa Catarina, a sensação térmica foi de 56 graus. Um temporal derrubou árvores, portões e provocou estragos. Na Grande São Paulo, cidades também enfrentaram problemas. Ruas alagaram, pessoas ficaram ilhadas e carros debaixo d'água. Em Manaus, um temporal causou deslizamentos e matou 4 pessoas da mesma família. Uma casa foi arrastada pela enchente e dezenas de famílias tiveram de ser retiradas de terrenos que foram interditados pela Defesa Civil. Olha, ainda sobre o caso desses 2 assassinos, esses selvagens que espancaram aquele vendedor ambulante até a morte, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo deve dar uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem ao paradeiro de Alípio Rogério dos Santos. Enfim, se você souber qualquer informação sobre isso e puder colaborar com as investigações para que realmente a justiça seja feita nesse caso. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, encontrada a segunda caixa preta do avião militar russo que caiu no Mar Negro com 92 pessoas a bordo. A imprensa local diz que causa pode ter sido falha humana. E mais, as últimas homenagens à atriz Carrie Fisher, que deu vida à princesa Leia, um dos principais ícones femininos do pop internacional. A gente volta já. Estamos de volta agora com as notícias internacionais. Na Rússia, equipes de resgate recuperam a segunda caixa preta do avião militar que caiu no Mar Negro, com 92 pessoas a bordo. A imprensa local diz que fonte ligada à investigação aponta a falha humana como principal hipótese para a causa do acidente. Hoje, outros 15 corpos foram resgatados. Veja outras notícias internacionais. No Afeganistão, um ataque à bomba contra um membro do parlamento na capital, Cabul, deixou vários feridos. O explosivo destruiu o veículo onde viajavam o parlamentar Fakhori Behishti e o filho dele. Outros carros também foram atingidos. Não há informações sobre mortos. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Na semana passada, outro membro do parlamento foi alvo de um ataque suicida que matou 7 pessoas. O parlamentar sobreviveu.
Na Índia, acidente de trem deixa pelo menos 2 mortos e 43 feridos. O trem descarrilhou perto de Kanpur, no estado de Uttar Pradesh. Esse é o 3º acidente ferroviário nas últimas semanas, o que tem levantado preocupações sobre a segurança da rede de trens. Em 20 de novembro, pelo menos 146 pessoas morreram quando um trem descarrilou perto da mesma cidade. O sistema ferroviário da Índia é o 4º maior do mundo. Funciona com 11 mil trens por dia, incluindo 7 mil trens de passageiros, que transportam mais de 20 milhões de pessoas. Susto nos Estados Unidos. A polícia de Nova York evacuou o prédio onde mora o presidente eleito, o norte-americano Donald Trump, depois que um telefonema anônimo avisou sobre um pacote suspeito no local. Houve correria dentro e fora do edifício de 58 andares. O esquadrão de bombas foi chamado e descartou a ameaça. No comunicado à imprensa, a polícia disse que o pacote era uma mochila com brinquedos de criança. Trump não estava no local, ele passa férias na Flórida com a família. E os fãs de Star Wars estão de luto com a morte da atriz norte-americana Carrie Fisher aos 60 anos. Ela deu vida ao principal ícone pop feminino da saga Guerra nas Estrelas, a princesa Leia. Carrie Fisher estava internada em estado grave desde a última sexta-feira, após sofrer uma parada cardíaca durante um voo entre Londres e Los Angeles. A morte foi confirmada pela filha da atriz à revista People. É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, morreu às 8h55 desta manhã. Nas redes sociais, celebridades lamentaram a morte da atriz. Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker, disse estar devastado. Anthony Daniels, ator por trás do robô C-3PO, escreveu: "Estou muito, muito triste." Filha do cantor Ed Fisher com a atriz Debbie Reynolds, Carrie Fisher estreou no show business em 1973 com o espetáculo da Broadway Irene, estrelado por sua mãe. Seu primeiro papel no cinema foi em Shampoo, em 1975. 2 anos mais tarde, a jovem atriz ganharia fama mundial com o papel da princesa Leia na saga Star Wars de George Lucas. Ela voltaria ao papel nas 2 sequências da trilogia, O Império Contra-Ataca em 1980, O Retorno de Jedi em 83... Look, it's a hat. It's not gonna hurt you, look. E O Despertar da Força de 2015. No mundo da literatura, ela escreveu 5 romances. Uma das obras mais polêmicas envolvia problemas pessoais, seu transtorno bipolar e o alcoolismo. O livro virou um documentário que recebeu 2 indicações ao Emmy. E hoje foi mais um dia de busca pelos 19 brasileiros que desapareceram na travessia das Bahamas aos Estados Unidos. Não há registro de prisões, naufrágio ou pedido de ajuda. De acordo com o governo brasileiro, 730 mil brasileiros vivem nos Estados Unidos de modo irregular. Para as autoridades americanas, existem 2 hipóteses. Uma é a de que os brasileiros desaparecidos estão vivos e continuam nas Bahamas, mas sem comunicação. E a outra de que a embarcação do grupo esteja à deriva. Entre os 19 desaparecidos está Renato Soares de Araújo, natural da cidade de Sardoá, interior de Minas Gerais. Por telefone, a repórter Érica Vieira, da TV Minas, falou com o irmão dele. O último contato que eu tive com ele foi no dia 6 de novembro. Ele falou que estava bem, que a viagem estava sendo muito boa, que parecia que estava de férias, que a comida era boa, que estava tudo ótimo. No dia 7 ele ia viajar. Depois disso eu não tive mais contato com ele, entendeu? Eu já procurei Itamaraty, já procurei consulado de Miami, já liguei em cadeia em Bahamas e eles não dão notícia dele, entendeu? Com as fronteiras terrestres mexicanas dominadas pelo narcotráfico, nos últimos 5 anos, muitos brasileiros passaram a usar outros caminhos para entrar de modo irregular nos Estados Unidos, como traçado pelo grupo de Renato. Pelo trajeto, os brasileiros viajam de avião até Nassau, nas Bahamas, e de lá são levados por coiotes, traficantes de pessoas, em embarcações até Miami, na Flórida. O percurso tem pouco mais de 150 quilômetros. Hoje, 14 brasileiros estão presos em Pompano Beach, na Flórida, por fazer essa travessia. No mês passado, 23 brasileiros foram deportados ao chegar nas Bahamas. Investigadores disseram que parte do grupo tentava entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Os Estados Unidos têm essa visão, né, essa imagem de terra das oportunidades, de que se consegue pelo trabalho vencer, enfim, ser bem-sucedido. O governo brasileiro estima que 1.200.000 brasileiros morem nos Estados Unidos, 730 mil deles ilegalmente.
Essa nova onda migratória teria começado no final de 2015, com o agravamento da crise econômica no Brasil. A diferença entre o fluxo atual e as grandes levas das décadas de 1980 e 1990 é o perfil desses imigrantes. Hoje, boa parte deles tem ensino superior, mas os motivos que os levam a arriscar a sorte são os mesmos do passado recente. É uma busca de qualidade de vida, tem a questão também de segurança pública, de sobrevivência econômica, de possibilidade de progresso, de bem-estar, enfim. Ilusoriamente ou não, é isso que as pessoas procuram. O Jornal Cultura Primeira Edição fica por aqui. Você acompanha na sequência o JC Debate. Uma ótima tarde para você. Espero você aqui amanhã ao meio-dia. Até lá.